Uma vez à vontade de estarmos aqui para mais uma noite de palestra na nossa casa. Sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar daqui a pouquinho, às 7h30, como programado. E a gente sempre dá boas-vindas a todos e pergunta se tem alguém chegando novo na casa pela primeira vez hoje. Então não tem, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar alguns trabalhadores da nossa casa, que vai ser o maior prazer de tirar essas dúvidas, tá? Hoje nós vamos ter aqui o prazer de dar palestra com o nosso irmão Castrioto, né? Que ele vai falar sobre caracteres do homem de bem, está no Livro dos Espíritos, na questão 918, daí em diante. E como preparo, nós vamos ler do livro Espírito da Verdade, é o item 60, que é Vozes do Evangelho. Então fala assim o nosso irmão André Luiz: destaque o lado bom dos seres e das coisas, examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro, vença o mal com o bem, auxilie sem exigência, perdoe 70 vezes, 7 vezes, fuja a impertinência, não se queixem uns contra os outros para que não sejam condenados. Não se irrite, faça todas as coisas sem murmurações nem contentas. Não se imponha os discípulos do Senhor, se conhece por muitos se amarem. Não pressione a ninguém, atente bem para a lei da liberdade. Ouvide a falta alheia, lance mão do arado sem olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam feitas com caridade. Assim então André Luiz. Nós vamos fazer a nossa prece, antes de passar a palavra para o nosso irmão. Eu convido a todos que nós firmemos o nosso pensamento numa mesma direção, do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe querida, dos mentores da nossa casa, acima de tudo a Deus, pedindo, agradecendo, né, pela oportunidade de estar mais aqui uma vez reunidos, pedindo ao alto que possa iluminar o nosso irmão, que ele possa ter as palavras fáceis, palavras que possam trazer os esclarecimentos do estudo que tão carinhosamente ele preparou para cada um de nós, e nós temos em nossas mentes, nossos corações abertos para receber essas informações e principalmente implantá-las dentro da gente, que isso é o mais importante, e pratiquemos aquilo que aqui viemos buscar e aprender. Então que possamos ter nossos ouvidos, nossos olhos atentos, para que a mensagem de hoje possamos recebê-las, captá-las, introduzi-las dentro de nós. Assim, Senhor, abençoe a cada um que aqui está, aos nossos familiares e aos nossos irmãos desencarnados que também estudam junto conosco. Ilumine a nossa palestra e tenhamos um bom proveito essa noite. E fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então eu passo a palavra para o nosso irmão. Boa noite, pessoal. Microfone. Agora sim, né? Boa noite. Pessoal, que privilégio de estar aqui. Assim, nós, né? De um modo geral. A gente está numa casa respirando fraternidade entre nós, onde o mentor é Bezerra. E que audácia desse cara aqui falar de caracteres de homem de bem. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. O pessoal que gosta de revista em quadrinhos vai entender que é a história do Homem-Aranha, né? Então aquela coisa me traz um tema em que é de grande responsabilidade quando a gente para pensar sobre esse assunto. O quanto nós, enquanto espíritas, temos essa responsabilidade, o quanto de responsabilidade que nós temos diante desse assunto. E aí eu vou propor, uma vez que eu não sou completamente um homem de bem, eu estou na busca, e o primeiro a precisar de escutar sou eu, da gente ir trocando
algumas reflexões ao longo do horário. Que, aliás, até que horas? Até 8h30. Tá bom. Bom, Caracteres do Homem de Bem, Livro dos Espíritos, questão 918. Vamos começar pensando o seguinte: o que a gente veio fazer aqui? Para eu entender qual é a minha finalidade, o que eu estou fazendo aqui, para poder entender o que é o homem de bem, para poder entender quais são as características desse homem de bem que eu preciso buscar, né? Nós, de um modo geral. E aí a questão 132 do Livro dos Espíritos, ela traz para a gente essa reflexão, né? Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazermos, no caso o Espírito falando para a gente, né? Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazermos chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Boleto, ingratidão, resposta torta do filho, desemprego e por aí vai. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Essas dificuldades são para a gente aprender a nossa parte durante o processo de criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Quando nascemos, passamos por todos os processos da evolução humana até aquele ponto. Vai do espermatozoide junto com o óvulo, vai juntando célula por célula até chegar no corpo completo. Em 9 meses a gente pega todo o processo de evolução que ao longo de séculos a gente vai vivendo. E aqui é só a parte material, né? Quando ele fala da evolução, ele não está falando da parte material, está falando da nossa parte moral. Nós, enquanto espíritos, as nossas evoluções, os nossos desacordos, as nossas dissensões, todos os processos de desentendimento que a gente tem ao longo das encarnações. E aí, para ficar legal, para você aprender a amar um ao outro, para a gente se evoluir enquanto espírito, nascemos da mesma família. Temos os filhos, os irmãos, os pais que precisamos ter. Nascemos na cidade onde a gente precisa nascer. E temos a oportunidade de conhecer lugares como esse aqui, que nos ensinam que não somos os únicos a ter dificuldades. Quando a gente começa a olhar dessa forma, fica mais leve, fica mais fácil. Não sou mais não sou quem tem mais dificuldades na vida, e tem gente que tem muito mais que eu e está aí feliz e contente, passando seus desafios. Então, vamos que vamos. E aí, então, qual é a finalidade da gente reencarnar? Chegar à perfeição, né? Evolução espiritual. E aí, como é que a gente consegue identificar que a gente já está melhor? Quais são os indícios? Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Como é que a gente consegue reconhecer aquele que já está evoluindo? Porque muitas das vezes a gente acha que está fazendo certo e está errado, né? Muitas das vezes a gente acha que está correto, se acha injustiçado, acha que não era para ter feito isso. Quem é essa pessoa? Puxa, tanto que eu fiz e no final essa pessoa me devolve desse jeito. Eu estava precisando muito desse estudo, pessoal. Vocês não fazem ideia. O
espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E aí a gente vai ver algumas personalidades ao longo dos séculos que conseguiram de alguma forma fazer isso. Quando a gente começa a intervir o tanto de sofrimento que a gente pode evitar fazendo bem, o tanto de coisa boa que a gente pode espalhar fazendo bem, a gente começa a ser egoísta de uma maneira boa. Porque eu quero meu bem, eu quero ser feliz. Eu só não preciso ser feliz sozinho, e nem você, nem vou conseguir ser. E a partir do movimento que eu faço para tornar o outro feliz, isso em mim me causa felicidade. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, o que eu sou? Eu sou amor. E toda vez que eu saio desse norte, dessa referência, por livre-arbítrio, eu sofro. Porque conscientemente eu sei que eu sou amor. Nós sabemos. Está lá no fundinho da consciência. E toda vez que a gente sai desse raciocínio, a gente cria problema para a gente mesmo. Então, se eu sou amor, Deus é amor, Jesus vem aqui e manda amar, qual é a regra? Qual é a referência? Se eu tenho que amar meu inimigo, qual é a referência? Se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, qual é a referência? Se eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, qual é a referência? Amar, o tempo todo. Ama o inimigo, ama o teu próximo, ama a Deus sobre tudo, ame-se. Se a gente pudesse resumir o Evangelho numa palavra, essa seria amor. Mas aí tem as referências, né? Espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Ama o teu próximo, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Essas pessoas chegam num nível tão adiantado de entendimento que elas começam a confundir a visibilidade, como é o caso do próprio Chico, que via os espíritos e acabava não sabendo se era vivo ou não. O próprio Divaldo também tinha essa situação. Então, assim, essa aproximação com Deus, no caso do nosso amigo de Assis, Francisco de Assis, ele chegou a sentir na pele as feridas de Cristo. Tamanha a identificação dele. Foi quem mais se aproximou do amor que Jesus pregava. Ele foi aquele que conseguiu seguir mais perto. E olha que ainda não está. Ainda precisa de melhorar bastante a gente, né? No Livro dos Espíritos, o Sócrates ele fala também a respeito disso. Sócrates, quando preso, ele conversando com seus seguidores, ele fala o seguinte: tu vês, Cálites, que nem tu, nem Pólulos, nem Gorgias podereis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é de que vale mais sofrer do que cometer uma injustiça. Vale mais a pena sofrer do que cometer uma injustiça. E que, antes de tudo, devemos aplicar-nos não a parecer, mas a ser um homem de bem. Diálogo de Sócrates com os seus discípulos na prisão. Então, assim, vale mais a pena sofrer do que cometer uma injustiça. E que a gente precisa se aplicar a não só parecer, mas a sermos homens de bem. E aí, essa semana, durante lá o trabalho com o pessoal lá no COI, a gente estava conversando e estava passando o filme, se eu não me engano, era do Divaldo.
e um trecho do filme marcou bastante. A gente tem que parar com a mania de querer, ou a gente precisa tirar essa ideia de que a gente coloca a máscara de ser bonzinho, ou parar de ficar com medo de colocar a máscara de bonzinho, porque na verdade nós somos bons. A gente tem que tirar a máscara da maldade. Essa é a nossa máscara. Quando eu escutei isso no filme, eu falei assim: se a gente é imagem e semelhança de Deus, e a gente sabe que o livre-arbítrio nos dá a possibilidade de fazer as coisas para que a gente possa reconhecer nos nossos atos essa divindade dentro de nós, então, de verdade, a máscara é justamente quando a gente está sendo egoísta, quando a gente está sendo orgulhoso. Essa nossa identificação com o orgulho e com o egoísmo é que faz da gente colocar essa máscara de todo-poderoso. Eu que mando, sou eu que faço, eu que sei. Sei de nada, não mando em nada. Verdadeiramente homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É você fazer o máximo possível diante das condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer mais ainda. É focar a tua ação no bem o tempo todo. No bem de quem? No próprio? Não, no bem do outro. E aí eu fui tentar entender, né? Tá, que justiça é essa? O que é amor? O que é caridade? Porque a gente pode achar que está entendendo, né? Muitas pessoas têm entendimento de que justiça é tratar todo mundo igual. Não. Justiça é você tratar diferente quem é diferente. Isso é ser justo. Aquele que tem mais necessidade precisa de mais ajuda. Se eu tenho 2 filhos e um tem maior necessidade, aquele vai precisar de mais atenção. Se ele tem dificuldade de entendimento, é ele que eu vou concentrar as minhas explicações. E na vida tudo é assim. Só que quando é a gente que está na situação de querer aprender, muitas das vezes a gente se sente injustiçado. Como é que a gente pode definir a justiça? Questão 875. Ela consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Meu direito acaba quando começa o seu, e vice-versa. O direito de um termina quando o outro tem direito. Mas a gente quer sempre o bônus, mas nem sempre a gente quer o ônus. E continua. Então já entendi que a justiça é tratar, fazer com que todos tenham, vamos voltar aqui, cada um respeitar o direito dos outros. O que eu estou fazendo, posso fazer, como é que eu sei se o outro tem direito ou não? Qual é a referência? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A questão 886. Que eu já vi muita gente falando que é o BIP. Benevolência, indulgência, perdão. Benevolência, indulgência, perdão. Então, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade, ela se baseia nisso. E a caridade, ela é um ato tão elevado, tão distribuído de uma forma tão fácil, que eu não preciso nem de acreditar em Deus para ser caridoso. Quantos de nós conhecemos pessoas que se diz ateu, né? E que são muito mais caridosos, são muito mais cristãos do que muitos dos que se dizem cristãos?
Quantas pessoas? A caridade, ela consegue alimentar a alma da gente no que diz respeito a esse sentimento de fazer o bem ao próximo, independente da crença, independente de religião. Fazer pelo outro o que você queria que o outro fizesse por você é uma coisa que nos satisfaz plenamente, porque vai de encontro àquilo que a gente estava falando lá no começo. O que eu sou? O que eu vim fazer aqui? Qual é a finalidade minha aqui? Não é ser melhor? Como é que eu faço para ser melhor? Obedece à lei de justiça. Como é que a gente faz isso? Sendo caridoso, amando o teu irmão. E aí o nosso amigo Kardec, ele complementa esse raciocínio, né? Complementa a resposta, faz a análise da resposta, né? O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Se eu não me amo, eu tenho dificuldade de amar o outro. Se eu sou egoísta, se eu coloco o universo em volta do meu umbigo, qualquer ação contra a minha vontade, eu vou interpretar como algo impossível, ou não era para ser assim, algo injusto. Toda ação que vem de encontro à nossa vontade, quando a gente coloca o nosso umbigo no centro do universo, nos causa esse sentimento. E muitas das vezes a gente nem percebe que está fazendo assim. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está com esse sentimento. E aí é que mora o perigo. Deus existe? Eu acho que aqui no salão todo mundo acredita que Deus existe, né? Mas tá, Deus existe? Existe. Ele erra? Não. Ele não erra. Se ele não erra, e isso está acontecendo, por que isso está acontecendo? Se não fosse para acontecer, não teria acontecido. Nada vai acontecer fora da vontade dele, ou então ele deixa de ser Deus. Então, se tudo acontece diante da vontade dele, ele não erra, e aconteceu algo comigo que eu estou me sentindo injustiçado, para e pensa. Existe injustiça? Pode ser na nossa capacidade de visão, né? Existe injustiça, sim, dentro da nossa capacidade de visão. Mas se você olha uma pessoa que reencarna e com 3 anos de idade ela perde os pais, num primeiro momento você vai falar que como assim? Tadinho, coitada dessa criança, né? Só que aí depois você descobre que essa criança foi um rei visigodo no século III, que foi responsável pela queda de Roma. Rei bárbaro, que não pede licença. E que essa criança, que hoje tem 3 anos, ao longo dos séculos, lá atrás, além de ser responsável pela queda de Roma, ele também foi um grande estadista, reconhecido no mundo todo pela sua capacidade de estratégia, que colocava o país dele acima de tudo, inclusive de Deus, sendo ele um cardeal. Olha que ponto que a gente... Aí a gente olha assim, 3 aninhos, órfão, tá? Não existe injustiça. Existe incapacidade de visão. A nossa visão não é o suficiente para entender tudo. Se Deus está no leme, se Ele convocou Jesus para colocar a gente nos eixos, para nos ensinar qual é o caminho do amor, nada do que está acontecendo está fora do controle.
Uma vez eu estava assistindo a palestra do Haroldo, que eu achei muito engraçado ele falando. Milênios e milênios de criação, séculos e séculos de controle do planeta, vários e vários planetas tiveram as suas evoluções e tal, e agora no planeta Terra está tudo perdido. Não, aqui tá tudo errado. Muitas das vezes a gente se acha mais do que... Se a gente interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, ou se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Se eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo e eu estou fazendo aquilo que eu queria que fizessem por mim, continua. Esse é o caminho. Se eu estou perseguindo os cristãos e dou de cara com Jesus no meio do caminho e caio do cavalo, essa queda é que vai fazer com que eu, muitas das vezes, mude a minha direção, né? Como é que estão as nossas quedas diante das situações? O que eu estou sentindo diante de cada uma dessas situações de provação? Quando eu me sinto injustiçado, quando eu me sinto... Será que eu sou mesmo? Não, né? Acho que não, né? Já deu para entender que não tem injustiça. Essa injustiça é muito do nosso ponto de vista propriamente dito, né? Ele faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus interesses à justiça, ao que é justo. Ele faz o bem pelo bem. Ele é capaz de receber uma cusparada na mão no pedido de esmola e abrir a outra para poder continuar pedindo esmola em nome daqueles que precisam mais do que ele. Esse espírito é capaz de fazer isso. E aí você consegue se imaginar nessa cena. Você está pedindo ajuda para aqueles que têm necessidade, e uma pessoa que ainda não tem o entendimento correto das coisas, né? Ela vai e cospe na tua mão enquanto você está pedindo ajuda. Madre Teresa recolhe a mão e oferece outra. Tá, esse aqui é para mim e para os pobres. Tá, e para as pessoas que precisam. Esse aqui é para mim, tá bom. Já entendi. Esse aqui é para mim. E para os que estão precisando. Essas atitudes que muitas das vezes a gente não reconhece, a gente não consegue perceber, ou que espanta nos outros, é o que torna essas pessoas felizes e que vão nos tornar felizes também. É aquela resposta que você já reconhece que não está dando. É aquela implicância que você faria e que você já não vai mais fazer. É aquele trocadinho que você dava de esmola para poder se livrar daquele inconveniente que estava ali te pedindo dinheiro, e que você olha no olho dele e fala: vai com Deus, filho. Mas esse vai com Deus é de lá de dentro. É você sair do carro e comprar um café para ele porque ele está com fome, e você não tem dinheiro, mas tem cartão, tem saldo no ticket de refeição, e você consegue comprar o café, mas não consegue dar o dinheiro. Se ele vai comer, o que ele vai fazer, isso aí é com ele. Não cabe a nós julgar o que o outro está fazendo. Eu sou responsável pelo que eu sinto, pelo que eu faço. O que o outro está fazendo já sai da minha alçada.
Uma coisa que eu acabei aprendendo, né? Quando a gente começa a julgar muito o outro, toda vez que a gente está olhando o ato do outro, enquanto o outro está fazendo a besteira é dele. Enquanto o outro está ali no equívoco, o equívoco é dele, ele tem o direito de se equivocar, assim como eu tenho. Só que a partir do momento que eu olho para o erro dele e começo a julgar, eu trago para mim um pedido que Jesus nos fez. Não julgueis, para que você não seja julgado. Enquanto ele está fazendo a besteira, não é que eu tenho que concordar com o que ele está fazendo de errado. O erro é o erro. A pessoa, a gente perdoa. O erro é o erro. Eu não compactuo com o erro. Tá? O indivíduo. Não vou julgar o indivíduo. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que aquela criança de 3 anos fez para estar naquela situação. Então, se está acontecendo, existe. Não quebra nada não, Cleber. Se está acontecendo, se Deus existe e eu sei que eu não sou Deus, não estou ciente de tudo, então relaxa, faz a tua parte, ama Ele acima de tudo, o que Ele criou, e ama o teu próximo como a si mesmo. O movimento é de dentro para fora. Primeiro eu tenho que aprender a me amar, reconhecer o que eu tenho de erro e trabalhar esses erros para que eles não façam mais parte de mim. Tirar isso de mim o tempo todo. A partir do momento que eu começo a me amar, aprender a me amar, eu consigo olhar o outro de outra forma. Eu consigo reconhecer no outro, nas falhas do outro, a necessidade que ele tem também de se melhorar. Mas eu respeito o tempo dele. Porque eu tive o meu. Então, assim como eu tive o meu, ele precisa do dele. Então, tá, vamos embora. Ana, vamos embora. Tem um cara aí que há 2000 anos falou pra gente amar todo mundo. Vamos embora, vamos amando. Ama todo mundo. Todas as situações, tudo que vem pelo caminho. Vai, mãe, ama. Espalhe amor por onde você for. Incondicionalmente, indistintamente, em todas as situações. Ama, 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 ama. O homem de bem, ele é bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crença. Nelson Mandela também é um grande exemplo em cima disso, né? 27 anos preso porque era negro, num país que havia segregação racial, e quando ele sai, ao invés dele insuflar a maioria negra contra a minoria branca, e ele percebeu o que causaria esse sentimento, ele faz o movimento inverso. Ele dá o outro lado. Ele oferece a outra face. Ele ensina aos brancos a se amarem como irmãos. Algumas ações são assim, são tão lindas e tão gostosas de se imaginar. A gente parar para se imaginar em cada uma dessas ações e pensar que nós temos condição de fazer isso. Todos nós temos condição de fazer isso tudo que a gente está parando para lembrar dessas pessoas. De verdade, nós podemos. A gente só precisa tirar a máscara que ele tirou e que os outros foram tirando. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus lhes deu, também lhes pode retirar. Eu acho que vocês conhecem esse senhor aqui, né? Vocês sabem que ele era de família rica também, né? Todo mundo aqui sabe disso, né?
E que se ele quisesse, ele poderia muito bem viver a vida dele usufruindo. Que ele conseguiu se desapegar a tal ponto de morrer pobre. Entregar o anel de formatura para poder salvar a vida de alguém. Dar um abraço, porque não tinha mais nada para dar. E aquele abraço foi carregado de tamanha energia que ele conseguiu ajudar a quem pedia socorro. Não é à toa que Bezerra foi quem foi. E é delicioso você pensar que ele podia estar em outras esferas, mas preferiu ficar para ajudar a gente a caminhar. E será que ele fez isso com sacrifício? Será que o sentimento dele foi de expiação? Ou será que ele faz isso com felicidade? Será que o sentimento dele que anima ele nesses atos de amor ao próximo é de felicidade? Felicidade está nisso, gente. A gente conseguir cada vez mais agir de acordo com o que nós somos em essência e caminhar na direção do Pai. Não tem outro caminho para ser feliz. Eu tenho livre-arbítrio? Tem. Mas se você caminhar fora da vontade do Pai, do que foi ensinado, você vai sofrer. Então, façamos. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa da sua autoridade para levantar a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Um homem de bem, ele procura elevar a moral dos outros. Se precisa falar de alguma coisa de alguém, é para o benefício daquela pessoa, para elevar aquela pessoa, para que ela consiga caminhar pelas próprias pernas. E se ainda assim ele não pode falar em particular, que seja uma coisa para elevar, para o bem dele, sempre pensando no bem do próximo. E o fato de estar com a razão não dá a nós o direito de humilhar o próximo. Até a maneira de falar é complicado para a gente, porque a gente precisa de pensar muito em como, o que eu estou falando, qual o sentimento que me anima naquele momento, para evitar que você plante uma semente naquele coração de um sentimento que não vai ajudar em nada, por mais que você tenha razão no que você está falando. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, se eu estou sofrendo por alguma coisa, se eu estou sendo injustiçado, se eu estou me sentindo... se eu estou sentindo que o outro foi ingrato comigo diante de alguma coisa, será que é injusto isso? Será que o que eu estou sentindo é real? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que ele está no meu caminho? Esse planeta com bilhões de pessoas, por que ele foi nascer justamente dentro? Por quê? Será que essa pessoa que tem esses problemas não tem esses problemas por conta de uma ação minha na última encarnação, na outra encarnação, em algum momento? Ou até mesmo nessa encarnação? Algo que eu tenha feito, que muitas das vezes a gente nem percebe. Assim como a gente não percebe as reações do outro diante das coisas boas que você faz, tem também aqueles que a gente não percebe diante das ações, que muitas das vezes são ações corriqueiras e que pelo outro é interpretado de maneira ruim. O que anima o meu sentimento diante daquela situação? O que eu estou falando? Qual o sentimento que está me animando? O fato e o sentimento. O que está acontecendo é o fato em si. O que eu estou sentindo diante daquilo que eu estou vendo é que é o mais importante de tudo. Como que eu estou me sentindo? Isso é que eu tenho que trabalhar o tempo todo em mim. Se eu estou com medo, se eu estou com raiva,
Se eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque a skatista do país adversária da menina que eu estou torcendo caiu, aí eu estou feliz porque ela caiu. E o trabalho dela ao longo daquele ano, aquele ciclo olímpico todo? Né? Qual é o meu motivo de felicidade? O que me faz levantar, olhar para fora da janela e falar, cara, mais um dia. Simbora, bora. Mais um dia. E graças a Deus que eu estou aqui, que eu tenho o que fazer, preciso fazer da melhor forma possível e por aí vai. Ele não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignore que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. A gente precisa cada vez mais pensar nesse sentimento de vingança que vai minando as nossas ações. E eu acredito que aqui no salão não tem mais ninguém que tenha esse sentimento. Isso já foi lá atrás, né? Mas no dia que eu estava vendo lá o filme do Chico, do Divaldo, chama a atenção o fato de um frei, um espírito de um franciscano acompanhar ele durante o filme todo, tentando mudar a ação dele, tentando tirar ele do objetivo, da missão que ele tinha, o tempo todo, falando um monte de besteira no ouvido do Divaldo. E era um espírito que Divaldo havia induzido ao suicídio e que seguia Divaldo há 400 anos. 400 anos. 400 anos. Diante de uma... E não foi Divaldo que fez. Ele induziu aquela pessoa. O sentimento de ódio daquela pessoa perdurou por 400 anos. Diante daquela ação do Divaldo lá atrás. E aí quando o Divaldo acolhe o bebê, que era o espírito da mãe daquele religioso que estava buzinando no ouvido dele há 400 anos, cai por terra o sentimento. Qual foi a ação que quebrou esse ciclo? Qual foi o sentimento que quebrou esse ciclo todo? Amor. Ele pediu o tempo todo por uma oportunidade de tocar o coração daquele espírito que vivia perseguindo ele. Que ele já tinha entendido. O outro que ainda não tinha. Nós temos a responsabilidade porque nós já temos a informação. Sentados aqui, a gente não pode dizer nunca, de hoje em diante, a gente pode dizer que não sabia. Nenhum de nós pode dizer isso. Ainda bem. Que bom. Que bom que a gente está aqui. Que pelo menos a gente tem uma cola da prova. Na hora da ação, que você se sentir fora do controle emocional, para, respira, bebe um copo d'água, pede ajuda. Não estamos sozinhos em momento nenhum. A gente tem a quem apelar, que está conosco o tempo todo, que nos ajuda o tempo todo. E esse senhor aqui, na última encarnação, como Divaldo, ele foi José. Um dia lá no CEOI, o Bira está lá na administração e tal. Ele recebe a ligação que o Divaldo queria fazer uma palestra lá no CEOI. Como assim? Por quê? Se vocês forem lá na página do CEOI lá do YouTube, tem a palestra dele. Tem uns 8 anos mais ou menos já que essa palestra aconteceu. E a casa não tinha a menor estrutura para acolher Divaldo Franco
para poder fazer uma palestra. Mas ela aconteceu. E por que ela aconteceu? Divaldo, na encarnação em que o mentor da nossa casa, Jesus Gonçalves, era o cardeal Richelieu, o grande rei visigodo lá atrás, reencarna como cardeal Richelieu, na França, e o secretário de Richelieu era José. Jesus Gonçalves, ele reencarna com o propósito de resgatar os soldados visigodos daquela época. Aqueles que lá atrás ajudaram ele a derrubar Roma, que tomaram cidades, que fizeram de tudo e aprontaram bastante. Na última encarnação, Jesus começou a juntar todo mundo. E Divaldo era José, secretário do cardeal Richelieu, que nessa encarnação como Richelieu, ele já não matava na espada, mas matava assinando a sentença. Richelieu, quando morre já bastante purulento, com bastante problema de pele. E na última encarnação, Jesus Gonçalves reencarna no interior de São Paulo, também com doença, com hanseníase. Só que nessa encarnação, como Jesus Gonçalves, ele consegue resgatar e entender que aquele soldado lá de trás, que se achava o próprio Deus, que encontra Santo Agostinho, e que no encontro com Santo Agostinho ele tem o primeiro movimento de amor, o primeiro olhar de amor na direção dele. Ele sitia a cidade de Roma para atacar. E no acampamento, Santo Agostinho sai da cidade e vai até o acampamento do exército. Entra e passa no meio do pelotão lá e vai encontrar a barraca principal. Vocês conseguem imaginar alguém fazendo isso hoje? Eu vejo essa cena, vejo direitinho o Santo Agostinho invadindo a comunidade para ir lá dentro da comunidade falar com o chefe do tráfico. A cena é essa. Na minha cabeça é sempre essa. Ele entra, fala, pede para não atacar a cidade. Ele se entrega para ser morto. Alarico não quer matar um, ele quer domar a cidade, ele quer o nome dele lá. Ele destrói a cidade. No que Santo Agostinho está pedindo para ele, está se entregando, né, para se sacrificar em nome da cidade, ele pede, então tá bom, então poupa as igrejas, por favor. Pelo menos poupa as igrejas. Na hora que está atacando a cidade, aquele que era o Todo-Poderoso, o coração de pedra, puxa a espada, poupa as igrejas. É a primeira semente. 1500 anos de idas e vindas. Numa das encarnações, cardeal Richelieu. E eu nunca entendia por que eu sempre fui apaixonado por D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Eu não entendia por que eu era tão apaixonado assim. E depois que eu fiquei sabendo da história das várias encarnações, tá, faz sentido. Esse aqui é o meu grande amigo Jesus Gonçalves. Respeita, enfim, seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, o homem de bem, ele respeita ao próximo, ele dá ao outro o direito de ser, fazer do jeito que o outro entende. Mas ele também é respeitado. Então, respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem. Então, não é livre-arbítrio o direito da natureza, cada um segundo as suas obras, mas
Cada um tem o direito de fazer do jeito que convém. Mas a colheita também é obrigatória. Não sou eu que sou o juiz disso. Quem vai julgar é a sua própria consciência. E eu tenho o direito de ter o meu livre-arbítrio, de fazer as coisas de acordo com o que eu entendo do que. Só que cada vez mais essa consciência grita dentro da gente. Enquanto a gente não tira, a gente vai sofrer. Ele, na última encarnação, ele teve como ferramenta o uso das artes. Então ele, de maneira resumida, ele nasce no interior de São Paulo, 3 anos, perde mãe com 3 anos, o pai era pobre, e ele vai morar com o tio, cresce na cidade, não estuda direito, cresce autodidata, ele vai aprendendo as coisas, trabalha na banda de jazz da cidade, trabalha na prefeitura, ele vai ganhando a vida de maneira honesta. Se casa com uma viúva, que já tinha 2 filhas no caso, e tem mais 4. Então, ele, esposa e 6 filhos. Tudo lindo, tudo belo, trabalhava na prefeitura, tocava na banda, tinha jornal, tudo muito bom, tudo muito bem. 27 anos, hanseníase. Num tempo em que hanseníase era tirado do seio da família e colocado em leprosário. Você era preso sem ter culpa de nada. Você simplesmente pegou uma doença. Mas será que você não tinha culpa? A história dele conta que ele tinha responsabilidade naquilo ali. E aí olha só que interessante. Ele vai para dentro do leprosário e ele muda completamente aquele ambiente que era depósito de gente viva. Jornal, rádio, teatro, música, futebol. Ele cria dentro do leprosário um ambiente de comunidade, de coletividade. No primeiro leprosário, ele traz a esposa, que não era hanseniana, ela não tinha hanseníase, e ele traz para dentro. É a primeira que vem para dentro do leprosário. Quando a primeira esposa morre, a vizinha ajuda a cuidar dos filhos, e essa vizinha é que vai para dentro do leprosário com ele. E ela era espírita. Ele, tentando passar por esse processo todo, num dos muitos momentos de irritação dele, né, dentro da rádio, o locutor vira e fala que até amanhã, se Deus quiser. Ele, ateu, até amanhã não. Até amanhã, se Deus quiser, não, né? Até amanhã, se eu quiser, porque aqui quem manda sou eu. Esse era Jesus Gonçalves, que ele tinha o nome de Jesus e pediu para colocar o acento, porque não se achava digno de ser chamado de Jesus. Mas ainda não tinha se convertido. Quando que acontece a conversão dele? 2 fatos. O primeiro é o copo d'água. Ele sentindo dor por conta da doença, dor no fígado. Antes do ato do copo d'água, tem o falecimento dessa segunda esposa. Ela, durante o velório, aparece para a nora dele. A nora vê o corpo da sogra, o caixão e o corpo. E tem um único momento na história da vida dela de visão, de mediunidade. Ele, que não acreditava em nada disso, chama atenção, briga e tal, aquela coisa toda. A pessoa
começa a se debater, e aquela situação toda, aquela comoção toda, todo mundo tentando segurar a menina, ninguém consegue segurar, um enfermeiro vai lá e, sem tocar nela, ele desarma aquela situação toda. A esposa, o espírito da esposa, passa a mensagem para ele e chama ele de um jeito que ninguém sabia. Velho, não duvides, Deus existe. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é o da copo d'água. Ele, cheio de dores, ele vem e coloca água no... Isso depois dessa cena toda no velório, ele começa a ler, lê o Céu e Inferno, o primeiro livro que ele pega é Céu e Inferno para ler. Numa das muitas situações de dores, né, por conta da doença, ele desafia. Se Deus existe, dou 5 minutos para botar remédio nessa água. Colocou água no copo, 5 minutinhos. 5 minutos para botar o remédio na água. Isso é ele contando no livro da história dele, a extraordinária vida de Jesus Gonçalves. Convido vocês a lerem, que vale a pena a leitura. Isso é só um spoiler. E aí, quando ele bebe a água está amarga. Quando ele bebe a água da talha, a água está normal. Dá a água do copo pro amigo beber, o amigo fala que tá amarga, ele vai lá e bebe, bebeu, não conseguiu se conter, correu pro banheiro. Ele acabou de beber o copo, saiu correndo e passou a dor. No que passa a dor, ele cai a ficha. E aí, a partir dali, ele traz para dentro ele começa um movimento de trazer as pessoas para dentro do leprosário, num movimento de reencontros. A cena que me vem na cabeça é sempre de reencontro. Imagina você ser retirado da sua família, anos e anos, e de repente você só conseguia ver de longe, você só tinha o direito de ver de longe, muito longe. E ele começa a fazer um movimento para que as famílias entrem no leprosário, que tenha essa possibilidade de acesso. Ele funda um centro espírita dentro do leprosário. Ele, o tempo todo, vai ajudando aqueles que estão ali dentro a terem dignidade e ter esses momentos de reencontro. Pois bem, uma das muitas ferramentas que Jesus tinha era a poesia. Então, ele, ao longo da vida, escreveu poesias lindíssimas, maravilhosas. Eu convido vocês a lerem, a verem. Eu sempre gostei de escrever. Quando eu comecei a frequentar, ou quando eu comecei a perceber como eu gostava de escrever, eu entendi. Uma das formas que Jesus gostava de escrever as poesias era soneto. Então, 4 estrofes, você tem 4 versos, 3 e 3 combinando. E eu comecei a prestar atenção de que eu adorava fazer isso. E eu comecei a usar isso nos meus estudos. Para a gente resumir o que a gente conversou hoje, eu fiz Para ser homem de bem, é necessário amar além de si, do próprio umbigo, amar tudo e todos, até o inimigo. Faz valer a lei de justiça, amor e caridade, entende no outro necessidade, mostra nas suas ações progresso real, consegue antever ainda na matéria a vida espiritual. Interroga-se a si o tempo todo se faz algum mal, se fizera todo bem ao seu alcance afinal, se perdoou, se foi benevolente também. Ama a Deus e ao próximo como a si mesmo ama. Essa regra que Jesus há séculos te chama, para te tornares de verdade homem de bem. Que a gente possa cada vez mais, cada dia que a gente abre o olho, reforçar essa vontade de fazer direito,
de fazer o correto, de sermos, sim, sem importar o que o outro está fazendo de errado, que a gente se comprometa consigo de sermos pessoas melhores, espíritos melhores, dignos de sermos chamados filhos de Deus, porque é isso que nós somos. Papai do Céu nos abençoe a todos, que assim seja. Obrigado, pastor, pelas tuas palavras. Que Deus abençoe. Vamos entrar então, meus irmãos, na segunda parte, comendo passe. Vamos ficar em silêncio, concentração, para que a gente possa receber o melhor nesse momento. Pedimos pacífico para se posicionar, por favor. Mais algum aqui? Esse aqui? Pensando em Jesus. E aqui, graças a Deus. Então vamos levar o nosso pensamento, nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, esteja aqui conosco, né? Primeiramente que harmonizando, pacificando esse ambiente tão gostoso quando aqui chegamos,
essa paz, essa harmonia que estamos sentindo agora, possamos também levar e dividir com aqueles que estão nos nossos lares, nossos entes queridos, e aqueles quais nós convivemos no nosso dia a dia. Pedimos, Senhor, que possa abençoar também a cada nomezinho que for colocado nas nossas caixinhas de socorro, seja os nossos irmãos encarnados, desencarnados, aqueles que se encontram nas nossas telas mentais agora, precisando da tua ajuda, do socorro, que possa ser levado para cada um deles um lenitivo melhor para cada um. Assim, Senhor, pedimos também pelo nosso irmão aqui, agradecido por suas palavras, por suas explanações, façamos bom uso delas nas nossas mentes, nos nossos corações, principalmente praticando o Evangelho que o nosso Mestre nos ensina a cada dia, a cada hora e a cada momento. Então, assim, Senhor, nós te pedimos na tua santa, abençoada paz, te pedimos sempre, fique conosco e nos abençoe. Graças a Deus.